Imagine uma cidade onde tradições antigas se encontram com a modernidade e em meio a esse ambiente surge uma figura inesquecível, desafiando as adversidades com uma fé inabalável. Essa não é apenas uma narrativa comum, mas a história de um homem que, mesmo diante das maiores injustiças, encontrou na oração e na confiança em Deus a força para superar obstáculos impensáveis. Prepare-se para conhecer a incrível jornada de Daniel. Daniel trabalhava como um conselheiro leal em um grande governo, onde a pressão política e religiosa se misturavam num ambiente de intrigas e desafios. Sua reputação de integridade e fé o fazia destacar-se num meio onde poucos ousavam expressar abertamente suas convicções. Mesmo em meio ao luxo burocrático, ele mantinha a simplicidade e a profunda conexão com Deus, que o guiava em todas as decisões. Entretanto, a inveja e o ciúme de alguns oficiais do governo começaram a fermentar. Eles não aceitavam que um homem de fé e humildade ocupasse uma posição tão influente. Com mentiras e artifícios, arquitetaram um plano para incriminar Daniel, acusando-o falsamente de trair os costumes do governo e de se recusar a participar de certos rituais pagãos impostos à população. A tensão rapidamente se espalhou entre os guardas e funcionários. Em um dia fatídico, os acusadores levaram Daniel perante o conselho, acusando-o de desobediência às ordens que contrariavam sua fé. Com voz firme, mas serena, Daniel se defendeu com base em sua convicção inabalável e na certeza de que a verdade resplandeceria. Seus argumentos foram simples e profundos, invocando não só a lei, mas os valores eternos que guiavam o seu viver. Apesar da clareza de sua defesa, a inveja foi maior que a razão, e os oficiais conspiradores simpatizantes das ordens do governo lograram fazer com que Daniel fosse condenado. A sentença: ser lançado numa cova repleta de leões famintos, um destino cruel e aparentemente certo para aquele que se mantinha rígido em seus princípios. A notícia se espalhou rapidamente, provocando horror e incredulidade entre os fiéis. A responsabilidade dos acusadores pesa não só sobre Daniel, mas também sobre um sistema injusto que transforma a fé em risco de vida. A cova, um local escuro e implacável, logo se transformaria no palco onde o milagre da proteção divina seria selado. Na véspera do lançamento, Daniel passou seus momentos finais em oração. Em meio ao silêncio da noite, com o coração leve, ele agradeceu a Deus por ter caminhado com ele em cada passo da sua vida. Conversando com o Senhor como um amigo íntimo, Daniel pediu proteção e confiava que a justiça divina prevaleceria, independentemente do que o futuro lhe reservasse. Ao amanhecer, o grupo que vigiava Daniel se surpreendeu ao ver que, quando ele foi conduzido à cova, seus passos eram calmos e sem hesitação, como se carregasse uma paz inexplicável. Os acusadores não deixavam de murmurar sobre o que veriam, enquanto os guardas, com os corações inquietos, aguardavam o desfecho de um destino que parecia selado. Daniel foi então conduzido para a cova. Quando a pesada tampa de pedra foi colocada, o silêncio reinava de maneira angustiante. Poderia ser o fim de um homem que representava a pureza e a confiança em Deus? Muitos já pensavam que os leões, representando a selvageria da injustiça, selariam seu destino.
Mas aquele que conhecia o amor divino não hesitava, crendo que a verdade sempre triunfava. No silêncio sepulcral da cova, o som dos passos dos leões ecoava. Daniel permaneceu de joelhos, os olhos fechados, orando com fé inabalável. Em meio à escuridão e ao rugido dos animais, sua alma se elevava para além das barreiras do medo. O momento era de pura tensão e expectativa, onde o milagre parecia bater à porta. Enquanto os minutos se arrastavam, uma mudança surpreendente começou a ocorrer. Suaves feixes de luz, como se o próprio céu abrisse, invadiram a cova. Um brilho intenso envolveu Daniel, iluminando até mesmo os cantos onde a escuridão antes reinava. Aos que observavam à distância, esse sinal era tão inexplicável quanto reconfortante. A mão de Deus estava presente. No clímax desse acontecimento, algo que os presentes jamais poderiam imaginar se concretizava. Os leões, instrumentos do castigo, passaram a agir de forma diferente. Em vez de atacar, eles se recolheram, deitando-se pacificamente ao redor de Daniel, como se o respeitassem. Era como se a natureza reconhecesse diante de seus olhos que a fé daquele homem era sagrada e protegida pelo poder supremo. Enquanto os guardas e oficiais observavam em estado de descrença, a intervenção divina se fazia clara. O silêncio da cova foi substituído por um sentimento de paz e reverência. Em cada coração ali presente, o espírito da fé renascia de forma avassaladora, comprovando que a verdade e a bondade sempre triunfam sobre a injustiça e o medo. Dias depois, quando a ordem para inspecionar a cova foi dada, a pedra havia sido removida e Daniel estava vivo, ileso, sentado com a mesma calma inabalável. A notícia se espalhou como um sopro de esperança pela cidade. Um homem que desafiou os poderes injustos da terra e permaneceu fiel à sua fé fora poupado do destino cruel que lhe fora destinado. A partir desse dia, Daniel se tornou um símbolo de fé e perseverança, um exemplo de como a confiança em Deus pode transformar até as situações mais desesperadoras em vitórias significativas. Sua história inspirou a muitos, incentivando pessoas de todas as idades a enfrentarem seus medos e a nunca desistirem dos seus ideais, mesmo quando tudo parece perdido. A vida de Daniel passou a ser contada de geração em geração, um lembrete eterno de que a fé genuína sempre encontra um caminho, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Ele se transformou em uma lenda viva, um farol para aqueles que buscam a verdade em um mundo repleto de desafios e incertezas. Ao final desta narrativa, deixo uma mensagem para você, espectador. Se essa história te tocou e inspirou, compartilhe-a com seus amigos, comente suas impressões e não se esqueça de deixar o seu like. Só assim, juntos, poderemos fortalecer essa corrente de fé, amor e superação, ajudando o canal a crescer e a levar esperança para cada vez mais corações. Este é o relato de uma fé que supera, de um homem que enfrentou a adversidade com a certeza de que o amor de Deus nunca falha. Que você sinta essa energia e a compartilhe, permitindo que esperança e coragem se espalhem, iluminando os caminhos de todos aqueles que necessitam de um toque divino em suas vidas.